convidar os irmãos para irmos para o Salmo 23 e fazermos a nossa leitura, a nossa releitura deste Salmo. Vamos fazer a releitura deste Salmo. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que aqui Davi não está dizendo que Deus é o seu rei, que Deus é o Senhor do universo, que Deus é a sua rocha, que Deus é seu escudo. Davi usa aqui a figura de Deus, de Javé, do Deus da aliança, do Deus do pacto, feito com Abraão, reforçado em Moisés. Deus é o seu pastor. E como Davi foi pastor de ovelhas, ele sabe muito bem do nível de atenção, do nível de preocupação, do nível de proteção, do nível de presença que um pastor precisa ter no meio das suas ovelhas. Ele não pode deixar as ovelhas sozinhas. Então, quando ele usa esta figura para tratar de Deus, ele já está falando de um Deus com o qual ele tem uma profunda comunhão. Ele tem um gozo de estar na presença desse Deus. Talvez seja, nós não sabemos quando é que esse salmo foi escrito, mas o que nós podemos deduzir do teor do salmo é que este salmo é um salmo em tempos de refrigério, em tempos de calma, em tempos em que Davi não está sofrendo provações, talvez. O fato aqui, queridos irmãos, é que Davi se utiliza de uma figura que ele tem experiência para retratar a Deus. É uma figura que ele usa exatamente para transmitir o seu testemunho acerca de Deus. Notem que ele está falando de Deus na terceira pessoa. O Senhor, Ele é meu pastor. Está falando para alguém. Está falando para alguém. E ele então mostra aqui a conclusão disto. Desde que Deus me pastoreia, pastoreia a minha vida, pastoreia o meu coração, tudo quanto eu realmente preciso, Ele coloca. Não é que nada me faltará, eu devo evocar assim, quero um carro último ano, quero uma casa maravilhosa, nada me faltará, está dito na Bíblia. Não, não é nesse sentido. O sentido mais preciso disso é exatamente, Ele supre todas as coisas que efetivamente eu necessito. Portanto, muitas vezes Ele vai dizer não ao que eu quero. Muitas vezes Ele vai negar os meus pedidos tolos, porque Ele sabe que isso vai me desvirtuar em vez de me aproximar dEle. O texto então vai mostrar como é que nada falta às pessoas sobre quem o Senhor tem o seu pastoreio. Diz Davi: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso. E, naturalmente, Davi sabia da necessidade das ovelhas, devido ao forte calor da região onde ele estava. Ele sabia muito bem que a ovelha necessitava sombra. As caminhadas não podiam ser muito extensas sem a devida água. O pastor tinha que observar se as ovelhas não estavam doentes, com dificuldade de caminhar no caminho. O pastor tinha a responsabilidade de não permitir que elas, então, fossem para várias direções ou parassem para ruminar ou capinar ou comer um arbusto pelo caminho. Havia marcha, havia necessidade de sair de um ponto e ir para outro ponto onde houvesse conforto. Então,
O entendimento que se pode ter desta frase é que o Senhor me dá o descanso que eu necessito e o Senhor me alimenta. É interessante lembrar que Jesus Cristo, quando ensinou seus discípulos a orar, Ele ensinou que nós devemos pedir isto, que o Senhor nos alimente a cada dia. Que o Senhor dê o pão de cada dia, não o pão da semana que vem, mas o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ele entende aqui que na figura de pastor e tendo a si mesmo como ovelha do pastor, ele que era o rei de Israel, que era o todo-poderoso, o grande estadista, ele aqui se olha como ovelha, ele é nada, ele se olha como pessoa pequena, diante do Deus glorioso. Ele diz assim, Ele me dá descanso e alimento, Ele torna a minha alma serena. E eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo isto, que quando nós estivermos ansiosos por qualquer coisa, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar ao Senhor e entregar a nossa ansiedade. O apóstolo Pedro confirma isso, porque o apóstolo diz, Ele cuidará de vós. Esta é uma certeza que Davi tinha. Era uma coisa maravilhosa para ele. E eu diria o seguinte, que ele é aquela pessoa que me leva para pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Não adianta você colocar o rebanho do lado de uma cachoeira, porque elas vão ter dificuldade de beber na correnteza forte. Mas se houver aquele chorinho, aquele barulho de água, bem tranquilo, aquilo além de apaziguar o coração da ovelha, permite que ela beba a água fresca e permite que ela se sacie e que ela se acomode à sombra. Naturalmente, todas essas coisas são figuradas para nós entendermos que a Escritura nos diz que nós temos em Deus essa figura, à sombra das tuas asas eu me escondo. Então, quando Davi está falando, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Ele está dizendo isso, Ele me dá descanso, Ele me alimenta, Ele encaminha a alma à serenidade, Ele é meu oásis, Ele é o aprisco para onde eu vou, para onde eu sou tratado, para onde eu sou guardado, para onde eu sou perdoado, para onde eu sou curado, para onde Ele é meu refúgio. Ele é o meu lugar santo, Ele é o lugar abençoador da minha vida, Ele é aquilo que completa o meu ser integralmente, porque Ele preenche todos os espaços da minha vida. O verso 3 vai dizer, Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante ver aqui a ideia de conversão. Os comentaristas afirmam que quando Davi está dizendo refrigera a minha alma, a ideia é de Deus perdoar, a ideia de Deus tratar com bondade, a ideia do pecador se colocar nas mãos do Senhor, e a ideia de Deus realmente sarar aquele coração quebrado. Quando se diz refrigera minha alma, você pode imaginar o efeito que tem o ar friozinho da geladeira quando você abre em dia de calor. Aquele ventinho geladinho bate em você e traz um conforto que você não sabe explicar o que é. Mas essa é a palavra que Davi aplica para dizer que Deus é o refrigério da sua vida. Deus
é o alívio da sua vida, Deus é o perdão da sua vida, Deus o converte Davi para si mesmo. E por que ele faz isto? Porque ele ama o seu próprio nome. O texto do versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque Deus deseja ser engrandecido, seu nome precisa ser santificado, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Dessa maneira é que Deus vai executar em nós o seu pastoreio. Então o seu pastoreio não vai nos conduzir pelos lugares que nós temos prazer, porque toda vez que nós temos prazer, nós temos a tendência de esquecer de Deus e não de lembrar. Quando nós temos dinheiro no bolso, não sei se Deus é a primeira prioridade. Quando nós temos saúde, não sei se Deus é a primeira prioridade. Quando tudo vai bem, não sei se essa é a prioridade, se Deus é a prioridade. Mas Davi coloca Deus como prioridade. E quando ele fala que o Senhor o guia pelos caminhos da justiça, ele está afirmando que Deus vai guiá-lo por coisas certas, por sentimentos certos, por posturas certas, por reações certas, por coisas que efetivamente glorificam a Deus. Nós precisamos nos lembrar disto, que cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração louva a Deus ou não louva a Deus. Não tem meio termo, não tem um momento em que nós somos neutros em relação a Deus. Nós passamos 24 horas por dia vivendo, e nessas 24 horas por dia, a gente tem atitudes, palavras, pensamentos, intenções do coração que louvam a Deus ou que não louvam a Deus. E nesse caso, queridos irmãos, quando Davi olha para o Senhor, ele vê que o Senhor o guia nas situações de conflito, nas situações em que tudo vai bem. Deus o guia, Deus o conduz. Ontem eu falava com um jovem por telefone, e esse rapaz disse: eu perdi a comunhão com o Senhor. Aí eu fui obrigado a dizer para ele: mas se porventura você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus não perdeu. Deus continua aí. Ah, mas eu não sinto. Não é o que você sente, é o que você crê. Porque às vezes a gente sente coisas que enganam o nosso coração. É o que você crê. O que você crê? Que Deus te abandonou? Ele diz: não, Deus não me abandonou. Então, mas eu não sinto comunhão com Ele. E eu voltei a insistir. Não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê, é pelo que a gente confessa. Então, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que a terra não trema, mesmo que não haja uma rachadura no chão, mesmo que não haja evento catastrófico, mesmo que não haja milagre, Deus está ali? Está. Eu creio, eu confesso isso. E Deus vai me guiar, mesmo quando eu não sinto que Ele está por perto. Porque Ele é fiel a si mesmo e Ele ama o seu nome. O interessante, meus irmãos, é notar que agora o salmista mudou de direção. Porque até o verso 3, ele fala do Senhor como Ele. No verso 4, Davi vai falar diretamente com o Senhor. De que jeito? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Senhor, eu falei tanto de Ti agora, dizendo que o Senhor me conduz, dizendo que o Senhor me cuida, que o Senhor refrigera a alma, que o Senhor restaura. Eu falei para as pessoas disso, agora eu quero dizer ao Senhor que ainda que eu passe perigo de vida, perigo de morte, ainda que eu ande por caminhos complexos, ainda que eu tenha experiências muito negativas,
ainda que eu esteja perplexo diante da história dos homens, ainda que eu esteja perplexo diante do que está acontecendo ao redor de mim e comigo, tu me fazes companhia. O Senhor está presente na minha vida. Eu gosto muito do Salmo 121, porque o Salmo 121, predileto da minha querida mãe, é aquele que diz que o Senhor é como sombra. Só Peter Pan ficou longe da sombra, mas nenhum de nós é capaz de ficar longe da própria sombra. Eu fico imaginando o Senhor como sombra, como presente na minha vida, queira eu ou não queira. Lá no meio da prática do meu pecado, o Senhor deve estar assim, olhando o que eu estou fazendo, contrariado com aquilo, sofrendo com aquilo, mas ao mesmo tempo amando a mim e me disciplinando, porque é isso que ele vai fazer. Davi reconhece que Deus faz companhia para ele sempre, inclusive nos dias mais difíceis, e só assim ele tem coragem de enfrentar os dias difíceis. Eu queria levar você a pensar no fato de que você não está sozinho se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nos dias da sua dificuldade, o Senhor parece que aperta mais forte a sua mão ainda. E você não deve temer. É claro, deve ter prudência, mas não deve temer. Deve descansar nele, porque o Senhor fará a sua vontade. E ele usa duas ferramentas aqui. Ele usa as duas ferramentas do pastor, porque estas duas ferramentas são o bordão e o cajado. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o bordão é uma vara reta e o cajado é uma vara com uma alça. Geralmente a vara é utilizada para defesa, enquanto que o cajado é para guiar a ovelha. Às vezes ele laça a ovelha com aquela alça, a fim de que ela volte para o caminho. Mas a vara ele usa para defesa contra animais, contra situações de perigo. Então, Davi usa as duas armas para dizer: eu sei que sou protegido pelo Senhor. Quer dizer, Deus não vai permitir que eu seja tentado além do que eu posso suportar. É o que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele me defende, mas ele me defende para a glória do seu nome, ele não me defende para conforto pessoal. E quando ele faz isto, naturalmente o Senhor está abençoando também, porque quando ele protege, quando ele guia, aí nós percebemos que ele nos torna felizes e descansados. Mas a gente chega a uma segunda parte do Salmo, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Os comentaristas entendem que o texto não está se referindo ao presente, e já não há mais a ideia do pastor e das ovelhas, mas sim do pastor com o homem. Não mais a ovelha, agora o homem. E quando ele diz: tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários, tu me distingues em relação àqueles que não te querem. Tu me chamas para a tua aliança. Tu trabalhas comigo
dentro dos termos da aliança que o Senhor faz comigo. O Senhor não age de qualquer modo, Ele age coerentemente com aquilo que Ele prometeu. Então, a única forma de uma pessoa estar dentro desta aliança é aquilo que Jesus Cristo proferiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus não vai distribuir os termos da sua aliança com quem não tem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Daí a necessidade de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque as pessoas precisam saber disso. Que somente por Jesus, não é por nenhum líder religioso, nascido, morto ou vivo, não importa. Não importa ideologia, não importa nada. O que creem as pessoas não importa. Só importa a solução que Deus deu, que é a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu leio assim: tu me tornarás, porque é futuro, é tempo futuro, tu me tornarás membro da tua aliança, me dando lugar à tua mesa. Há uma profunda comunhão com o Senhor, porque é assim que a comunhão se dava justamente à mesa. Tu me ungirás com o teu perfume, porque o óleo era perfumado. Jesus Cristo foi ungido dessa maneira, pela mulher pecadora, vocês se lembram? Então, até gente do meio dele achou que era desperdício. O apóstolo Paulo, quando pensou na relação que um crente tem com Cristo, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O crente é uma pessoa que cheira bem. Como cheira bem? Cheira desodorante? Não. Ele cheira bondade. Ele cheira amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele não briga. O crente em Cristo Jesus não trai. O crente em Jesus Cristo trabalha sem que o patrão veja. O crente em Jesus Cristo dirige com a cabeça no lugar. Isso eu preciso dizer para mim. O crente em Cristo não é desonesto para com a sua responsabilidade com o país. O crente em Cristo é uma pessoa que cheira bem. Há pessoas que vão olhar para nós e vão sentir mau cheiro. Vão detestar a nossa fé. Mas Davi disse que o Senhor faz isso. Ele dá para os seus filhos um cheiro de glória, um cheiro de alegria. Nós lemos Romanos hoje, e Romanos dizia que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como nós somos mais que vencedores se nós somos perseguidos e humilhados pelos homens? É porque quem nos considera vencedores não são os homens, é o Senhor. É este o sentido de Deus fazer tanta coisa: preparar uma mesa, ungir a cabeça, porque assim o cálice transborda. A ideia é que um crente em Jesus Cristo aprende a alegria de pertencer ao Senhor. Diz que um patrão chamou um empregado simples e disse assim: olha para frente, até onde seu olho enxergar é meu. Olha para trás, mesma coisa. Olha para os lados, mesma coisa. Onde o teu olho enxergar é meu. O homem parou um pouquinho, pensou e disse assim: olha para cima. Aí ele contemplou o céu, disse assim: isso é meu. Isso é meu. Eu queria que você pensasse isso, no fato de que o que Deus está fazendo? Onde Deus está conduzindo você?
Para quê? O que vai acontecer quando nós nos encontrarmos fisicamente, presencialmente? Pense nisto. E por último, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diante de tudo quanto ele já escreveu, ele diz assim: tu me cercarás de generosidade, tu me cercarás de perdão contínuo até eu morrer. Tu cuidarás de mim até eu morrer. Eu me lembro do reverendo Amantino Adorno Vassão, que um dia escreveu no boletim da primeira igreja do Rio de Janeiro, ele disse assim: aprove a Deus me dar câncer. Num momento eu disse assim, ele está querendo chamar atenção? Mas depois eu entendi o significado da frase dele, porque ele acabou reconhecendo que ele estava a caminho de se encontrar com o Senhor. Tinha chegado o tempo dele parar com a sua vida aqui e continuar lá. Davi tinha essa segurança. E Davi se comprometia neste salmo a voltar à presença do Senhor, seja no tabernáculo, seja no templo, onde fosse, por toda a sua vida. Ele dizia: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não estava falando de vida eterna, naturalmente, porque ele não sabia da revelação que há em Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, ele sabia que no que dependesse da graça de Deus, ele jamais deixaria de ser crente em Jesus Cristo, ou de ser crente em Javé. Eu gostaria que você pensasse do mesmo jeito que ele. Então, vencesse os percalços da comunhão da igreja, vencesse os percalços da dificuldade da vida, e deixasse o Senhor ser o seu pastor. Eu terminei o meu boletim dizendo assim: tem gente que diz como Davi, o Senhor é o meu pastor, e sempre será. Mas tem gente que passa pela rua e diz assim: o Senhor já foi meu pastor, hoje não quero mais saber disso. E tem pessoas que dizem assim: talvez um dia eu pense nisso, talvez um dia o Senhor seja o meu pastor, mas a gente não tem posse do futuro. Eu queria perguntar para a igreja: qual é o tempo verbal que você usa? Qual é o tempo verbal que você usa? O Senhor é hoje, o Senhor foi ontem, o Senhor será amanhã. Não importa, cada dia, começo o meu dia dizendo: Senhor, Tu és o meu pastor hoje.